Constituição de 88, que chama de mãe social. Essa lei está em vigor ainda. A mãe social. Essa lei vai reger os direitos trabalhistas e previdenciários da mãe social. Aí o avanço entre o abrigo e a casa-lar é que agora, diferentemente daqueles profissionais em turnos, eu tenho um referencial humano ali, uma pessoa residente que vai estar mantendo contato constante com o educador, com as crianças e adolescentes acolhidos. Então, a construção de vínculos melhorou, sim ou não? Melhorou. E eu tenho também o acolhimento familiar, as famílias acolhedoras, e eu chamei aqui, está entre aspas, as famílias guardiãs, que é outro assunto nosso, que é a guarda subsidiada. Então nós vamos nos deter mais sobre esse ponto aqui das famílias acolhedoras e famílias guardiãs, onde o acolhimento é mais próximo ainda, porque cada família, que agora é família, não é um grupo de profissionais em regime de turnos que vai realizar o acolhimento, mas é uma família, né? Eu, minha esposa, meus filhos vão receber uma pessoa, é uma família, e é individual, salvo a possibilidade de acolher mais de um em caso de grupo de irmãos. Tanto pode acontecer com as famílias acolhedoras como com as famílias guardiãs. As famílias acolhedoras, eu tenho uma seleção, eu tenho uma equipe primeiro, uma equipe técnica, que vai selecionar, vai fazer a captação dessas famílias, selecioná-las e capacitá-las para o exercício da função. Uma vez prontas, elas recebem o acolhido e vão ter o acompanhamento dessa equipe. Então vocês percebem que para o acolhido, o relacionamento agora é mais íntimo, é mais próximo. Eu estou num seio de uma família. Ali naquela família o vizinho visita, ali naquela família tem um aniversário de um filho, ali naquela família um tio de fora chega e fica hospedado uns 3 dias e vai, ali naquela família o avô passa, dá um oi. E tem a dinâmica de uma família, certo? É muito mais especial. As famílias guardiãs, elas vão estar direcionadas para os parentes do acolhido. É o que a gente chama de família extensa ou ampliada. Então, os tios, os avós, um primo, desde que o acolhido tenha um vínculo afetivo significativo com aquele parente. Não é só o fato de ser parente que já o habilita para recebê-lo, mas tem que ter previamente um vínculo afetivo significante. Tá ok? Então, em resumo, na família acolhedora, eu tenho uma família preparada dentro de um serviço para receber o acolhido. Não tenho vínculos prévios, afetivos com o acolhido, certo? Com a família extensa, família guardiã que nós chamamos ali, ou família ampliada, eu tenho um vínculo anterior. Eu tenho uma história com aquela criança. Só que quando me chega a proposta, a rede me indica, acolhe essa criança, que ela precisa sair do seu núcleo familiar, eu digo para a família, olha, para a rede, olha rede, eu não tenho condições financeiras de manter mais um. Não dá, eu até gostaria, amo fulano, gosto demais, porém não tenho condições financeiras. Então, por meio da regulamentação da guarda subsidiada, o município ele pode dar um auxílio financeiro para essa família, para habilitá-la, portanto, para receber aquela criança ou adolescente e o acolher. E os serviços socioassistenciais vão se desenrolar normalmente, como acontece na família acolhedora, visando a reestruturação da família nuclear, da família originária, para o retorno do acolhido ao lar. Porque lembrando que o acolhimento sempre é excepcional e temporário. Tá ok? Deu para entender basicamente todos os institutos? Para a gente continuar a conversa? Doutor, Pois não. queria trazer uma reflexão em relação a abrigo, casalar, embora não vai ser o foco. Claro. Porque há muita confusão, porque o abrigo, como o doutor falou, é até 20 acolhidos. Então, quando a norma, né, as orientações colocam até 20,
ela deixou uma brecha para o abrigo ter menos que 20. Então, a gente vai em alguns municípios que as pessoas criam uma lei de casa-lar, né? Toda a sistemática de casa-lar, mas é um abrigo, porque não tem um educador residente. Isso cria muita confusão nos municípios. Então a gente fala, não, isso não é um abrigo. Ah, não, mas é porque aqui só cabe 10. Mas o funcionamento é de abrigo institucional. Né? E isso tem gerado muito, né, muitos desentendimentos nos municípios. Legal. Então fica claro que às vezes você pode ter um abrigo com menos de 20, mas assim, a maior diferença, além do número, é o educador residente. Para ficar claro isso aí, porque a gente encontra isso direto nos municípios. Né? Verdade, não, inclusive regulamentado por lei, e a realidade é outra. Exatamente. Deu para entender? E o que eu percebo, sabe, Alex, às vezes o nome casa-lar é mais assim confortável, atraente, aí as pessoas vão para o casa-lar que é mais bonitinho, mas é algo técnico, entendeu? Não é só porque o nome é mais acolhedor, não. Casa-lar tem que ter o residente. O referência ali, mora dentro da casa, e o abrigo não tem esse residente, então os profissionais vão trabalhar por turnos, tá certo? Vamos lá. Então, só os fundamentos jurídicos aqui da guarda subsidiada, porque às vezes vocês podem se perguntar, não, de onde estamos tirando isso? Então, desde a Constituição, lá do nosso artigo 227, que é o que vai tratar da criança e adolescente, no parágrafo 3º, inciso 6º, fala que o estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, olha só. Então, o estímulo é o que nós chamamos de guarda subsidiada. Esse subsídio, o que é um subsídio? É um apoio. Esse apoio, ele pode se dar através da assistência jurídica, incentivos fiscais, como tem município que dá isenção de IPTU, por exemplo, é um incentivo fiscal, e dinheiro mesmo, a remuneração, um salário mínimo, 80% do salário mínimo, 60% do salário mínimo, são exemplos que nós vemos em alguns municípios que já regulamentaram a guarda subsidiada. Então ela visa o acolhimento sob a forma de guarda de criança e adolescente órfão ou abandonado. Então está na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 34, que fala que o poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Ele aprimorou um pouco a redação, tirou aquela redação nossa com inspiração no Código de Menor, né? O órfão abandonado. Só faltou colocar em situação, né? Como que fala? De irregular. Só faltou colocar a situação irregular ali na Constituição, mas escapou por pouco. E aqui já melhorou um pouquinho, colocando convívio familiar. E no 260 também do Estatuto da Criança e Adolescente, parágrafo 2º, os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CMDCA. Quando eu falo Conselho Municipal, é o CMDCA. Então, por meio dos seus planos de aplicação das dotações subsidiadas e das demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes, e inclui assunto para programas de atenção integral à primeira infância nas áreas de carência socioeconômica em situações de calamidade. Então, os CMDCAs, que são os conselhos municipais, eles são os gestores, os administradores do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Todo mundo aqui está com seu fundo regulamentado? Ou está precisando de regulamentação? Se precisar de regulamentação, né, a Alvani estava lendo um livro que ela saiu e encontrou. Tá aqui. Né, Alvani, o título do livro, Não Tenha Medo de Ser Imperfeito? A Coragem de Ser Imperfeito. Eu gostei do livro, ela me contou um pouco. O que fala o livro? Fala de você aceitar suas fragilidades e vulnerabilidades, certo? Então, se você tem um FIA irregular, é uma fragilidade sua, certo? Então, pede ajuda. A gente tem um roteiro para ajudar vocês a
regulamentar o seu FIA. E seu FIA funcionando, vocês vão habilitados a receber doações, por exemplo, do imposto de renda. Então vocês combinam ali com todos os funcionários da prefeitura, todos, que o recolhimento é de folha, já está lá descontado. Vamos destinar 6% do que já foi recolhido, que eu já paguei para o FIA municipal nosso. Porque esse dinheiro vai para a União, vai ser pulverizado para o Brasil. Não é interessante pegar 6% disso e destinar para o seu município? Sim ou não? Sim. Aí, fala, Lídia. Vamos lá, essa semana mesmo, por coincidência, depois daquela conversa que a gente teve, eu propus para o prefeito que a gente tem o fundo, porém não tem dinheiro, não tem nada lá. Essa questão do recolhimento, né? Pelos próprios funcionários. Aí eu liguei lá em Belo Horizonte, mas eles não me mandaram nada ainda. De que forma fazer, como fazer, né? O fundo a gente tem, já existe o fundo, porém a gente não tem dinheiro lá. Então, tem a Secretaria da Receita Federal, tem umas cartilhas, tem orientações, pode passar tudo para vocês, entendeu? Para a gente regulamentar isso, como que vocês ficam regulamentados para poder depois, porque depois que há a destinação do FIA para vocês, do dinheiro, né, do imposto de renda, que é uma renúncia fiscal da União, vocês têm que emitir uma certidão para a Receita Federal computar isso. Então vocês têm que estar bem habilitados, mas tudo isso já não precisamos reinventar a roda, já existe o caminho, viu, Lídia? Então conte com a gente, a gente está pronto para ajudá-los, tá? E nesse ponto aí é muito importante. Então esse dinheiro que vai para o FIA, e vai lá, os funcionários estão doando 6% dos seus recolhimentos do imposto de renda pessoa física para o FIA, então dinheiro. O empresário local gostou da ideia e destinou do faturamento também dele lá, da receita dele, pessoa jurídica, uma parte começou a aumentar o seu FIA. Aí os conselheiros de direito, eles fazem um planejamento de como eles vão gastar esse dinheiro. Esse ano nós vamos incentivar o combate à pedofilia, né? Nós vamos aumentar a educação aqui contra o uso de drogas. Vai ser nossa matriz de atuação, vamos atuar nessas linhas. Então ele vai fazer o seu plano de aplicação. Mas a lei obriga que necessariamente parte desse dinheiro vá para o acolhimento sob a forma de guarda. Então nesse ponto não tem discricionariedade, ou seja, não tem liberdade de agir do conselho. A liberdade dele é o quanto desse percentual, que a lei não fala o quanto do percentual, mas necessariamente um percentual tem que ir para o acolhimento sob a forma de guarda. Então olha só, a guarda subsidiada, além dela contar com o apoio do orçamento fiscal, que é o orçamento geral do município, que é a fonte 100 que a gente chama, ela vai ter também o apoio, que é a retaguarda do FIA, desde que vocês regulamentem o FIA no seu município, e algo super fácil. Diga, Gemima. Nesse caso aí, mas esse recurso do fundo, ele poderia ser utilizado como para pagamento do subsídio? Olha, não tem restrição. Não tem restrição. Agora o negócio é o seguinte: você tem que fazer uma compatibilidade sobre a missão e os princípios regentes disso com o destino do dinheiro. Porque se você vincula isso a algo que é contínuo e ininterrupto, vai dar problema. Porque aqui não é contínuo e ininterrupto. Aqui tem cessão de continuidade. Você não tem certeza de quanto vai ter nesse fundo. Certo? Então, por exemplo, você vincula o fundo ao pagamento do aluguel onde funciona o serviço. Vai dar ruim. Embora assim, formalmente não haja uma restrição, mas quando você olha a estrutura do FIA, a resolução que rege o FIA, aquelas antigas restrições que agora abriu exceção para aluguel e edificações em obras da criança e adolescente, mas você tem que compatibilizar com a natureza do FIA, com a natureza da aplicação do recurso, entendeu? Mas não tem impedimento, às vezes de cobrir, às vezes de apoiar de um período, entendeu? Não tem restrição. Beleza? Todo mundo claro até aí?
Então, o guarda subsidiado, artigo 227, parágrafo 3º, inciso 6º da Constituição, foi repetido pelo artigo 34 e pelo 260 do ECA. Então, a gente tem um fundamento jurídico. Vamos lá. Família acolhedora. Eu estava falando da guarda subsidiada. A guarda subsidiada, ela não é um serviço, tá bom? Os serviços da assistência social, eles têm que estar aqui, ó. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Todo mundo conhece isso? É a resolução 109 de 90 do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, o que está aqui tipificado é serviço. Aí vai ter uma série de desdobramentos aí das resoluções sobre cofinanciamento. Então, tem que olhar aqui. A família acolhedora, ela está aqui dentro, no artigo 3º. E ela está regulamentada. E está regulamentada também nesse documento aqui, que também é uma resolução conjunta, já agora conjunta, do Conselho Nacional de Assistência Nacional, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNAS e CONANDA, também regulamentando a família acolhedora. Então, a família acolhedora, por ser um serviço, dentro da estrutura da proteção social especial, ela está onde? Vocês lembram? Ela está na proteção básica, média ou alta? Alta complexidade. O que significa alta complexidade? Alguém sabe dizer? Direitos violados. O que mais? Tem mais. Vínculos rompidos. O que mais? Tem uma parte importante, que é a parte nossa. É que nós damos apoio integral à família, ao indivíduo. A gente dá apoio na alimentação, na vestimenta, na moradia. A gente liga ele às políticas públicas, entendeu? Não é? Então, a alta complexidade, ela tem como causa isso que vocês falaram, o rompimento, a extrema fragilidade de vínculos, mas como consequência, eu tenho o Estado provendo tudo para esse indivíduo. A provisão para quem está na alta complexidade, ela é integral. Né? O acolhido entrou na família acolhedora, é integral. Então, por isso, é interessante esse adendo que eu vou falar agora. Por exemplo, o acolhido A chegou na família, então ali ele vai receber alimentação, roupa, educação, tudo que ele necessitar. Vamos imaginar que esse garoto, um garoto B, ele tem a pensão alimentícia do seu pai, do pai que ele foi afastado. É certo eu pegar esse dinheiro para mantê-lo, ao invés de usar o recurso da proteção da alta complexidade? Não é certo, porque não está havendo isonomia. Ele já está abarcado por uma política de proteção integral. Isso que eu estou falando com vocês, porque já havia alguns acolhimentos institucionais, o garoto está acolhido, aí ele tem um benefício previdenciário, ele tem uma pensão alimentícia e aquele dinheiro dele entra no orçamento do abrigo. Isso é desvio de dinheiro. Quem fizer isso vai responder. E um dos fiscais do Ministério Público está no artigo 201 da ECA. Então, cuidado, entendeu? Esse dinheiro é dele, esse dinheiro precisa ser depositado no processo vinculado ao processo, em conta judicial vinculado ao processo. Esse dinheiro é dele, o gestor dele é o juiz. Porque quando ele está acolhido, ele tem uma ordem judicial determinando isso. Então, o que diz respeito à vida dele agora tem que passar pelo judiciário, sim ou não? Isso é por resguardo de vocês. Eu já tenho uma política necessitando. Aí vai lá, o menino está acolhido e precisa de um medicamento, o município não dá o medicamento e eu vou usar o dinheiro. Pede para o juiz, justifica, olha, não tem no município, o município está demorando, o Estado também está demorando, é urgente o uso do medicamento. Juiz, autoriza o uso da pensão alimentícia dele para o uso para a compra do medicamento? O juiz vai decidir.
ele é responsável. Se ele falar que não, ele que arca as consequências do não dele, certo? Mas geralmente eu acredito que o juiz vai definir. Aí vocês usam dinheiro e prestam conta no processo. Tá bom? Então isso assim foi até importante essa lembrança aqui para quem sabe alguém está nessa situação já corrige. Então nós temos aí a família acolhedora, que é um serviço tipificado, e temos a guarda subsidiada, que não é um serviço. Então assim, ela pode entrar, aí vai depender de vocês, dentro de uma ideia de programa, daqueles programas que dão apoio aos benefícios, às ações que são desenvolvidas pela assistência social, que, salvo engano, está no artigo 34 da LOAS. Salvo engano, eu esqueci de colar esse artigo aqui, mas salvo engano está no artigo 34, quando fala dos programas da assistência social. Aí precisa de resolução do CNAS, dando esse formato, do CNAS não, do CMAS, Conselho Municipal da Assistência Social, dando o caráter da guarda subsidiada de programa, um programa que vai dar apoio às ações e benefícios e programas da assistência social. Portanto, isso é importante porque eu não vou usar os recursos da alta complexidade para manter a guarda subsidiada. Ou vou usar o FIA, ou vou usar o recurso ordinário, ou igual o piso mineiro de vocês, que pode ser aplicado para tudo, ele é bem coringa, né? Não tem muita restrição, até para obras de edificação. Agora o piso mineiro está podendo ser dedicado, vocês vão poder usar, tá? Para saber o tipo de recurso que vocês vão usar. Que agora a alta complexidade, a proteção especial unificou os fundos, não é isso? Agora é o fundão, né? Juntou o médio e a alta complexidade. Todo mundo já regulamentou isso. Tem município que está perdendo recurso. Eu já levantei aqui alguns municípios perdendo recurso porque não regulamentaram no âmbito municipal a fusão da média complexidade e alta complexidade, tá? Fica de olho nisso, não estão perdendo dinheiro. Tem município grande aí perdendo dinheiro. Então, assim, essa pergunta agora eu quero que vocês respondam. Por que nós acolhemos? Quem sabe responder isso? Ninguém? Um grilo aqui? Ninguém se arrisca? Vamos lá ver. Ordem judicial, tá certo? Sim. Tá certo, né? Situação de vulnerabilidade? Ok. Ação do Conselho Tutelar? Muito bem. Pedido do Ministério Público? Também. Para eu não ser processado, para eu tirar minha cara, né? A não me expor ao risco e etc. Então nós temos vários motivos para acolher. Mas o principal motivo que eu quero hoje perguntar para vocês: o que move vocês no seu município a trabalhar no serviço de acolhimento? É isso. É isso que vai fazer a diferença para a gente optar por um serviço de acolhimento institucional ou um serviço de acolhimento familiar. É o porquê que nos move. Isso faz toda a diferença. Ali cobriu, mas eu tenho esse círculo que chama Círculo de Ouro. Quem fala sobre isso é o Simon Sinek, no livro dele que chama-se Comece pelo Porquê. Ele fala que nós temos no centro do núcleo das nossas ações o porquê, mais a periferia o como, e uma parte mais externa o que. A gente costuma muito começar pelo que. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje? Acolhimento de criança e adolescente. Como? Através de abrigo, casa-lar, família acolhedora. Mas o porquê? Sabe por que eu digo isso? O porquê? Certa feita, uma adolescente me procurou no meu gabinete. Ela estava acolhida, mas estava fugida do acolhimento. E aí, nós tivemos uma longa conversa. E nessa conversa, eu ouvi e senti as dores dessa adolescente. Eu não fiquei preocupado com a situação dela, mas eu ouvi e senti as dores dela.
Porque cada um sabe as suas dores, sabe os seus sofrimentos, sabe a sua origem, sabe pelo que passa. Não somos nós. Nós não somos regentes da vida alheia. Quando eu sou maltratado por uma pessoa, acredite, esse ato de ser maltratado era a melhor atitude que aquela pessoa podia me oferecer naquelas circunstâncias. Vocês entendem? Então, depois dessa conversa com essa adolescente, né, em que eu a respeitei, em que eu a ouvi, e o único interesse dela era obter o celular dela de volta. O único interesse. E como ela estava se mantendo na rua? Por meio de promiscuidade, por meio de prostituição. Agora, vocês que são mulheres, o que faz uma mulher se prostituir? O que leva uma mulher a se prostituir? Entregar a sua intimidade para quem quer, para quem pague. É prazer? É safadeza? Vocês acreditam sinceramente, de forma verdadeira e sincera, que é safadeza a mulher que se prostitui? Ou são suas dores? Ou é a sua história, que ela foi desprezada, que ela foi ali escanteada, nunca foi tida como importante, e o único domínio que ela tem de ter a atenção de alguém entregando seu corpo? E se for essa a resposta? Eu não sei, estou especulando aqui com vocês. Certo? Então, essa menina, ela era insensível. Ela falava disso sem uma ruga no rosto. E aquilo me chamou muita atenção, eu prestei atenção naquilo. Ela não tinha dor na prostituição, mas eu sabia que ela tinha dor, porque isso é fruto de dor. Por mais que o rosto dela fosse uma estátua de mármore, mas eu sabia que dentro dela tinha dor. Então o que eu fiz com ela? Eu levei ela para uma projeção do futuro. Eu falei com ela assim: daqui a 10 anos, como que você se vê? Estudando? Estudando. Estudando o quê? Formada em Direito. Casada ou solteira? Casada. Casada com uma mulher ou casada com um homem? Não, eu estou casada com um homem. Casada com um homem. E aí eu falei perguntas para ela, eu falei o seguinte com ela: sabe o que a prostituição faz com você? Ela destrói isso que trouxe o sorriso do seu rosto agora brevemente. Ela destrói a sua esperança. Aí foi a hora que ela desmascarou. Entendeu? Que as escamas, que aquela máscara, que aquela fachada caiu e dissolveu. Foi naquele momento. Aí eu disse para ela: olha, eu respeito você, respeito a sua história, e tudo que eu te peço agora, volta para o serviço de acolhimento. Você vai estar mais protegida lá. Aí ela chorou, aí finalmente ela se quebrantou, falou que não estava ali para aquilo, mas ela voluntariamente voltou para o serviço de acolhimento. E 15 a 30 minutos depois eu recebo um telefonema falando que o serviço não vai recebê-la. Por quê? Porque falou que ela não adere ao serviço. Vocês estão entendendo? Não adere ao serviço. Então, nosso papel de acolher tem que passar pelo porquê. Porque se não tem um porquê, se eu, profissional, que estou ali envolvido diuturnamente com esses adolescentes, que vêm dessas histórias de abuso, de violação, de negligência, se eu, profissional, não tenho o meu porquê, eu vou falar com toda tranquilidade que fulano, a família não adere, a criança não adere, o jovem não adere. É muito simples. Ou como muitos relatórios que a gente lê, que falam o seguinte: já fizemos de tudo. Tudo o quê? Quantos livros você leu sobre o assunto? Quantos profissionais você procurou? Quanto de empenho você dedicou? Quantas políticas você lutou para religar aquela pessoa? Como que é o tudo? O tudo é a visita, é o relatório, é o papel? Mas isso
meus caros, só transforma a sociedade, só transforma o mundo quem tem um porquê. Quem tem um valor a ser concretizado e direciona a sua ação, a sua vontade, a sua missão para aquele valor, esse transforma a sociedade. Então, se o nosso porquê no acolhimento continuar porque o juiz mandou, porque o conselho tutelar acolheu, porque o Ministério Público determinou, a gente continua tendo a resposta correspondente. A família não adere, o fulano não melhora, o fulano é indisciplinado, o fulano foge, o fulano quebra vidraça, o fulano rabisca a parede, o fulano tem relação sexual com o colega lá do acolhimento. É isso que a gente ouve. Mas o que são isso? O que é isso? São sintomas. Se eu apareço para vocês aqui, todo pintado, com pintinhas vermelhas no corpo, vocês vão falar que eu estou com o quê? Com sarampo, varíola? Não é? Ou eu fui visitado por uma multidão de pernilongos? Né? Ou algo do gênero. Então, o que são as pintinhas no rosto? São sintomas. Sintomas que me levam a investigar o que está acontecendo de fato. Agora, se eu tenho um serviço de acolhimento, o jovem está fugindo. Se eu tenho um serviço de acolhimento, ele não está ali há 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Eu tenho um serviço de acolhimento, ele não é visitado. E por conseguinte, o serviço não tem um apadrinhamento, um serviço de apadrinhamento para dar uma convivência comunitária para aquilo. Aí ele começa a rabiscar, ele começa a quebrar a vidraça, ele fica preso o dia todo porque não tem dinheiro, não tem verba de despesa miúda para comprar um sorvete na praça. Então esse jovem começa a dar sinais do que está sendo oferecido para ele. Aí esses sinais vêm à tona e eu pego e escrevo no meu relatório: fulano não adere. Está certo isso, minha gente? Isso aí são sintomas. E como disse a Alvani, qual o título do livro mesmo? A coragem de ser perfeito. É a coragem de ser perfeito. Tudo bem, estou com um serviço ruim. E agora? O que vamos fazer? É isso aí. Estou com um serviço que não funciona. Estou com um serviço em que meus adolescentes fogem. Tudo bem, e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para transformar? Então vocês percebem que eu não estou jogando aqui contra o serviço de acolhimento institucional de forma alguma, mas tem coisa que é difícil de se sustentar. Ela dá sinais. Me consigam descrever como que um serviço em que as pessoas não mantêm vínculo afetivo com quem está acolhido tem como funcionar. Como que eu, ser humano, funciono? Imagine que eu chego aqui para dar essa palestra para vocês e vocês ficam conversando um com o outro. E eu falo: gente, presta atenção. E vocês conversam mais. Ô gente, eu vou dar a palestra, vocês fazem uma rodinha e começam a brincar e me excluem. Como que eu vou me sentir? Você acha que eu vou falar: não, eu tenho que dar minha palestra em ponto final e vou superar tudo isso? Não, eu vou embora. Eu vou embora muito magoado. Agora vocês pensam: a gente está no poder, né? E eu sempre lembro daquela célebre frase do Homem-Aranha: com grandes poderes, quem sabe? Ninguém sabe, ninguém viu o Homem-Aranha? Grandes responsabilidades. Um homem, pelo menos, viu o Homem-Aranha. Tinha que ser homem, né? Menina não vê o Homem-Aranha. Vocês não viram o Homem-Aranha, que vergonha, não vejam. Faz parte da cultura do crescimento humano. Quem falou isso? Você lembra? Tio Ben falou pro Peter Parker. Se perguntar sobre o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida sabe, né? Mas ele falou isso: olha, Peter, com grandes responsabilidades, ou grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, olha, independente de qual é o nosso salário, nós exercemos parcela do poder do Estado. E isso traz grandes responsabilidades para nós. Uma ação nossa muda uma vida. Uma ação nossa salva uma vida, transforma.
né? A criança e adolescente é pessoa em desenvolvimento. Quando se a gente alcançá-la nessa fase de desenvolvimento de forma positiva, a gente transforma uma família, a gente transforma um país, a gente transforma, a gente evita danos e danos e danos. Se der tempo, vou mostrar um vídeo para vocês aí dos efeitos danosos de quem não teve um amor necessário na infância, certo? Então olha lá. O serviço institucional, ele é de difícil sustentação. Ele é de difícil sustentação. Eu tenho ali um tratamento coletivo. Imagine na sua casa, você tem a sua rotina, né? Ela ali que parece mais certinha. Qual é o seu nome? Bruna. Você é certinha, Bruna? Você gosta dessas coisas em ordem? Sua gaveta de meias é organizada? Ah, então certo. Ela é organizada, gente. Gaveta de meia organizada, ela é organizada. Imagina você está na sua casa. Aí amanhã chega um companheiro de quarto todo bagunçado, aquele que lava a calcinha e pendura no registro. Lava a calcinha e pendura no registro lá de abrir a água. Chegou esse companheiro para você, é fácil? Não é fácil. Aí vai tendo rotatividade de companheiro de quarto. Aí ela cria amizade com aquele educador que fica lá da parte da manhã e parte da tarde. Só que ele sai, ele arruma outro emprego, que ali paga um salário, que seja que tem um salário melhor, ele sai. Aí ela começou a ter amizade, qual que é a mensagem que ela recebe? De novo fui abandonada. De novo. Ela já saiu da casa dela. Aí ela começou a criar vínculo de novo. Aí entra mais um. Aí aquele que está do lado dela foi adotado. Ela, de novo, fiquei para trás. Aí um no quarto do lado teve um padrinho. Final de semana levou para festa. E ela, de novo, eu fiquei aqui sozinha. Gente, pensa bem. A gente está tudo bem. A gente está dando comida, dando casa, dando educação. Mas a estrutura interna, nós estamos dando? Certo? Tem um crime no Código Penal que se chama abandono material. É quando os pais ou responsáveis deixam de dar alimento para os filhos. Podendo dar, claro. Mas não existe o crime de abandono afetivo. Tem a ficção aí que foi criada, a alienação parental, mas não funciona, para falar a verdade. Aliás, o movimento todo é para acabar com a tipificação da alienação parental. Porque não funciona. Serve muito mais para argumentação de divórcio e briga entre casais do que para a proteção da criança e do adolescente. Tá certo? Então, como que um equipamento desse tem um futuro promissor? Onde eu não dou para eles o principal que eles precisam. É difícil. Então nós temos alternativas, que é a família acolhedora e a guarda subsidiada, que vai me dar as minhas 3 principais necessidades, que é ser amado. Vamos ler juntos aqui, ó. Ser amado, ser pertencente e ser especial. Todo ser humano precisa ser amado. Eu preciso ter experiências de ser amado. O Alexa falou isso para nós, né, Alexa? Como que chama aquela síndrome? Hospitalismo? É isso mesmo, acertei? Isso. Hospitalismo. O que é o hospitalismo? Eles pegam umas crianças ali em série, os bebezinhos, aí é trocando a fralda, o outro passa o talco, o outro dá a mamadeira, o outro põe para dormir, aí chega o outro e faz outra atividade, dá a papinha, mas ninguém cria vínculo com a criança, só cuida das necessidades básicas de sobrevivência. Essas crianças ficam retardadas, elas ficam dementes, ficam doentes, se não que morrem. Porque todos nós, eu não sei se vocês são cristãos, mas eu sou, só usando uma figura, então, usem, quem não for cristão, usem apenas como uma metáfora, o que eu vou falar. Se a Bíblia fala que Deus é amor, e fala em Gênesis que o sopro do Deus é o que nos deu vida, então quem deu vida para a gente é o sopro do amor, ou seja, a nossa natureza, a nossa constituição é amor.
E se você falar assim comigo, tudo bem, isso é um argumento religioso, eu tenho para você um argumento científico. O sentimento de amor, a química do amor, ela é totalmente digerida e absorvida pelo meu organismo. É saudável para mim. Não foi bom quando vocês se abraçaram agora no início, cumprimentando? Eu não vi um que não sorriu. Um que não sorriu. Agora, quando a gente sente rancor, raiva, medo, esses sentimentos geram dentro de nós uma química tóxica. Uma química que não é absorvida. Algo que fica ali, rodando no nosso organismo, E eu li recentemente agora um livro chamado A Autoestima do Seu Filho, da autora Dorothy, que ela fala o seguinte, que esses sentimentos de rancor, medo, ódio, raiva, que é como uma droga dentro do nosso organismo, eles vão se manifestar, porque eles precisam ser escoados. Ou eles vão se manifestar numa doença, eles vão se manifestar num comportamento inadequado, eles vão se manifestar numa doença mental, mas eles vão se manifestar, porque eles precisam ter vazão, eles precisam ter alguma saída, porque eles são tóxicos, certo? Então, um serviço que protege, um serviço de acolhimento que cumpre o ato de acolher, ele precisa então dar amor. Agora, como? Trabalhando em turnos, com a grande rotatividade de servidores, eu vou ter amor. Eu vou poder amar aquelas crianças, adolescentes. Como que eu vou dar para eles o sentimento de pertencimento? Olha, vocês três estão trabalhadas? As duas eu sei, ela não estava na dúvida, as três. Aqui, elas estão juntinhas. Por que elas estão juntas? Pertencimento. Elas sabem que elas pertencem ao mesmo time, ao mesmo município. Sentimento de pertencimento. O primeiro sentimento de pertencimento que a gente tem é a família. Eu pertenço à família, eu tenho alguém, eu tenho um acolhimento, eu tenho uma referência. Agora, aquilo foi rompido. E eu preciso dotar, ainda que de forma precária, porque aí vem o grande tabu da família acolhedora. Puxa, as famílias vão sofrer. Já pensou? Fica ali 1 ano, cria, ama o bichinho, na hora que está gostando aí separa? Acreditem, é melhor isso do que não ter o vínculo afetivo. É melhor. Eu tenho que ter então um sentimento de pertencimento e ser especial. Estou ali no meu aniversário. Ontem foi o aniversário da minha menina, 13 anos. Aí tem o bolo, nós estamos ao redor da mesa, nós estamos ali orando, cantando, batendo parabéns para ela. Ela é o centro das atenções. Ela é especial, ela é distinta, ela tem o seu momento. Então nós precisamos também ser especiais. Esses 3 sentimentos, esse tripé, eles permitem a formação de um ser humano adequado, firme, forte, resiliente, alguém que vai poder contribuir para a sociedade. Então, um serviço que protege, ele tem que ter amor, pertencimento e distinção. Então, aqui, em homenagem ao Alex, né, Alex? Alex falou, não pôr, mas eu pus, viu, Alex? Citação do Henri Bergson, filósofo, diplomata francês, já falecido. O tempo vivido é o passado vivo, tampou ali, mas como eu decorei no slide, o tempo vivido é o passado vivo do presente, certo? Por quê? O tempo vivido, o que é o presente? O presente, passou. O presente passou. Agora tudo já é passado. Mas o tempo vivido, o meu passado, ele está me dando suporte para eu ser quem eu sou hoje. E quando eu fazia tribunal do júri, não sei se alguém já teve o privilégio de ser minha jurado. Alguém foi jurado, Ninguém foi jurado, né? Que sorte, né? Então, quando eu era tribunal do júri, tinha os crimes passionais. O que são os crimes passionais? Quando o cara mata por amor. Existe isso? Não existe matar por amor, né? Porque naquele momento que imperou não foi o amor, foi o ódio. Embora ele pudesse até amar, mas naquele momento que imperou foi o ódio. Então, mas vamos lá. A esposa traiu o esposo.
passaram-se 1, 2, 3 anos, aquela traição para ele ainda é viva, é forte. Então ele pratica, ele vai lá e mata a esposa. Aquele homicídio ainda é movido, é motivado por aquela paixão da traição. Vocês entendem? Então assim, o que as minhas emoções, as minhas memórias, as minhas lembranças, elas não são lineares. Ela não é uma régua, né? Em 1º de janeiro de 2019, fulano me ofendeu. 1 ano depois, aquilo já nem existe para mim, não. A depender de quem ofendeu, de como me ofendeu, 1 ano depois aquilo está vivo dentro de mim. Eu encontrei a mãe de um amigo meu, com 18 anos, esse amigo meu faleceu de meningite. 18 anos, a minha idade na época, a gente era muito amigo. Aí encontrei com a mãe dele. A morte do menino dela ainda é presente, é vivo. Ela fala assim, como se foi ontem, como se estivesse ontem enterrando o menino dela. Então assim, as nossas experiências emocionais, elas estão vivas hoje. E se nós transmitimos para as pessoas memórias que elas são amadas, memórias que elas são pertencentes e memórias que elas são especiais, nós estamos então construindo pessoas saudáveis. Agora, se elas têm abandono, se elas ficam ali, conforme eu fui num serviço de acolhimento aí, a gente ficou ali a manhã toda no serviço de acolhimento e a manhã toda o bebezinho no chão, sozinho. Não tinha um brinquedo, não tinha nada, ninguém pegou no colo, ninguém falou do gagá, sozinho. Memórias de abandono. Ah, mas bebê não lembra? Lembra, porque eu tenho a minha memória cognitiva, mas tenho a minha memória sinestésica, a memória do sentimento. Quantas crianças que foram abusadas sexualmente com 2 ou 3 anos carregam esse trauma? Não tem a memória cognitiva, mas tem a memória emocional, certo? Então, nós precisamos fornecer, nossas memórias constituem grande parte a pessoa em que nos tornamos. Necessitamos de memórias de sermos amados, pertencentes e importantes, né? Você está no seu local de trabalho, de repente um dia lá no seu aniversário, vamos supor, fazem uma festa para você, igual nós fizemos agora com o Jovinho, né? Que completou aí, não vou falar quantos anos, mas seus cabelos brancos declaram, né? E aí acontece um desentendimento entre mim e ele. Nós nos desentendemos. Ele vai trazer aquela memória de pertencimento. Puxa, naquele dia eu fui acolhido, não vou superar isso. Ele se torna resiliente, não é? Igual naquela música do Vinícius de Moraes, regra 3. Vocês conhecem? Essa vocês conhecem, né? Ou vocês não conhecem também Vinícius de Moraes? Também não? Puxa vida, viu? Conhece, né? Aí fala assim: mais que os momentos felizes deixaram raízes no seu pesar. Então, assim, a história de alguém ali que estava para romper o relacionamento, mas antes de romper, ela se lembrou dos momentos felizes que eram como raízes. Aí ela se manteve mais um tempinho naquele relacionamento. Então, essas memórias nos deixam resilientes, nos deixam mais fortes, nos deixam mais resistentes, mais crentes que nós temos um futuro, temos algo para conquistar. Se a gente não fornece isso para os acolhidos, a gente está destruindo eles, na verdade. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É um grande poder eu ter a autoridade de falar: sai da sua casa, vai para aquela casa? Sim ou não? É um grande poder você é qual função? Gestora. Quem dá relatório aqui em estudo social? Levanta a mão. Aqui. 1, 2. É um grande poder. 3. Vocês falarem: a família não está apta para receber ainda o seu filho? É um poder que muda uma história, muda uma geração. É muito sério. O peso da caneta de vocês é superior do juiz de direito. O peso da caneta de vocês é superior ao lá do Donald Trump.
Vocês estão incidindo diretamente na vida daquelas pessoas, diretamente. Porque a mãe, que é ali bêbada, desajustada, e ainda recebe o não de ter o seu filho, a gente está incentivando ela a sair do vício ou incentivando ela a afundar mais no vício? Afundar mais, porque eu estou confirmando as crenças de incapacidade dela. Eu não consigo nem me manter, não me consigo manter sóbria, não consigo nem cuidar do meu filho, tirar o meu filho. Eu estou incentivando ela a afundar a cabeça no buraco. Então, um relatório nosso, um relatório dele tem muito, mas muito peso. Então, com grandes responsabilidades, grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas certamente tem hora que tem que dizer, não tem condição. Mas se o nosso porquê é porque eu acredito no ser humano, porque eu acredito que todo ser humano, viu, Alex, hoje eu vi um novo estudioso. Deixa eu ver se eu escrevi o nome dele. Está com o joguinho no celular. Eu esqueci o nome dele. Mas ele fala o seguinte, que todo ser humano, é um inglês, que todo ser humano tem o potencial de se tornar ajustado e capaz. Todo. Por pior que seja aquela pessoa, ele tem dentro de si o potencial de se tornar uma pessoa ajustada e capaz, dependendo dos estímulos externos que ele vai receber. E esses estímulos, boa parte nós podemos fornecer para eles, tá? Vou passar esse vídeo para vocês. É a cabana, um filme, um trechinho. Tá. É uma beleza, não é? Criado para voar. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro. A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E eu não quero isso para você. É por isso que está aqui, Mackenzie. Está aqui para aprender a voar. Beleza, vocês conhecem esse filme? A Cabana? Então, nós nascemos para isso, para amar. Se a gente não consegue colocar em ação o ato de amar, é como um pássaro com asas cortadas, que nasceu para voar, mas não consegue voar. E eu só consigo amar se eu me sinto capaz. Olha só o que eu vou falar. Eu só consigo amar se eu me sinto capaz de ser amado. O quanto eu me sinto amado é o quanto que eu consigo amar. Se eu não tenho experiência de ser amado, de ser cuidado, de ter atenção, eu não vou conseguir transmitir isso. Tá certo? E diz a nossa tipificação nacional que o serviço é destinado a famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. Não é só calçado, comida, estudo, é sentimento também. Então, inicialmente o vínculo está bem frágil, está por um fio, ou o vínculo já rompeu. Então, qual é a principal demanda do acolhido? Vocês já sabem, é o vínculo. Porque é o vínculo que vai trazer o relacionamento de amor, pertencimento e ser importante. E é o vínculo que eles perderam. Por mais bagunçada, desajustada, negligente que seja a família, é a família dele, é o grupo dele, é a gente dele, é o sangue dele, é a sua origem. Quantas e quantas crianças adotadas vão atrás da sua origem biológica? Né? Igual aquele filme que vocês viram, o Lion. Quem viu o Lion aqui?
Você viu? Então vocês vejam, o filme é de um garoto indiano que é adotado por uma família australiana. Mas a família dele, biológica, não sai do coração dele. E ele já adulto vai atrás dessa família. Por causa do vínculo. Então nós precisamos dotar, acolher essas pessoas, dando-lhes vínculos. E a família acolhedora e a guarda social, que eu estou apresentando para vocês, elas conseguem proporcionar isso em melhor qualidade e quantidade. Tá certo? A Constituição Federal diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. E a LOA no artigo 1º fala que é direito do cidadão e dever do Estado. E que deve prover os mínimos sociais. E no artigo 1º da Constituição fala que nós temos que, a República nossa tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E que é o objetivo do Brasil promover o bem de todos. E o artigo 5º da Constituição fala que a vida é um direito inviolável. Então, assim, a vida, ela não é só alimento. O corpo é mais que a veste. Nós não somos só o exterior. Nós somos muito mais o interior. Nós não somos só o hemisfério esquerdo do corpo, do cérebro cognitivo. Nós somos muito mais esse hemisfério direito, o emotivo, o sensacional, o de sensação. Racionalmente, você tiver a seguinte experiência, racionalmente vocês pensam assim, eu vou agir dessa forma quando encontrar com fulano. É racional. Eu tenho um plano, mas chega lá, dá curto-circuito o lado emocional, né? E você faz tudo diferente. Você vai para uma entrevista de emprego, racionalmente você pensa, eu vou ficar calmo, eu vou ficar tranquilo. Chega lá, chora e fala, eu preciso do emprego, me dá um emprego. Então quem manda em nós mais? É o emocional, é o lado afetivo. Eu tinha um vizinho lá em Nanuque, onde eu morei, 5 anos, pessoa perfeita, exames de saúde íntegros, coração de um jovem, mas prostrado numa cama. Depressão. O lado emocional dele foi totalmente destruído. Então, embora ele tenha todas as outras competências, saúde, inteligência, mas a emoção não foi. Então nós temos que acolher de forma integral, como falou ali, a proteção integral tem que dar prioridade ao que é prioritário. Afetividade. Como que chama aquela experiência dos macaquinhos, Alex? Você lembra? Aquele cientista que dá uma macaca de pano. É o nome. Mas você lembra? Sabe o que eu tô falando, né? É uma experiência antiga. Não sei se vocês já viram essa experiência. O cara põe uma maquete, um boneco de ferro de um macaco, exemplificando a mãe de um macaco, e nessa mãe de ferro, totalmente dura, fria, áspera, uma mamadeira, e na outra, outro bonequinho de mãe, de tecido, fofinho, gostosinho. Aí solta o macaquinho vai na mãe de ferro, mama, se alimenta e corre para a outra do afeto. E aí ele fica treinando o macaquinho assim, certo? Aí coloca um ambiente cheio de objetos para o macaquinho explorar, e coloca a mãe de ferro lá, a mãe que dá alimento, e solta o macaquinho todo tímido, inseguro, não consegue explorar nada, aí recolhe o macaquinho. Aí põe a mãe de pano lá. Ele vai na mãe de pano, abraça, se afaga na mãe de pano, aí começa a explorar todo o ambiente, é corajoso, é audaz, o mesmo macaquinho. Mas o que mudou? A referência afetiva. O que é mais importante? O leite ou o afeto? Entendeu? O leite é importante, mas o afeto é o que transforma a pessoa. Essa experiência é antiga, né? De 60, bem antiga.
Então vamos lá. Então o acolhimento, o serviço de acolhimento institucional, eles não proporcionam vínculos afetivos significativos. Por quê? Tem alta rotatividade de profissionais, a estrutura é precária, é difícil de encontrar um serviço de acolhimento ali que tenha uma estrutura interessante. Isso traz um significado para a pessoa, né? Eu não sou nada. Olha o que estão proporcionando para mim, parede suja, né? Igual a gente foi num serviço de acolhimento, não tem guarda-roupa, é um roupeiro por número. Então eu sou G, o que tem de G hoje aqui? Essa camisa vermelha aqui, eu gosto da camisa vermelha, uso. Aí 3 dias depois eu quero repetir a camisa vermelha, o fulano está com a camisa vermelha minha, não tem pertencimento, não tem identidade, não tem individualidade, é por número. Isso existe. Não vou falar município, porque eu não estou aqui para expor, mas existe. O atendimento é coletivizado e alto custo de manutenção. Vocês têm noção de quanto demanda um serviço de acolhimento por mês para o município? Por baixo, hoje está R$30 mil. Por baixo, R$30 mil. Quanto que sai a família acolhedora por mês? Olha, no máximo 50%. No máximo, uma família acolhedora, no máximo 50%. É difícil. As famílias não aceitam. Aqui não dá certo. A pergunta é: você está me falando que não adere? Porque eu vou perguntar para vocês: o quanto vocês têm estudado sobre família acolhedora? Quais municípios vocês visitaram e viram a experiência? Quem vai em Visconde do Rio Branco vê a experiência de Visconde do Rio Branco? Quem vai no sul do país vê a experiência do sul do país? Quem vai aprender? Quem vai buscar? O prefeito não paga, o município não tem dinheiro. Gente, se tiver esforço, se tiver alguém que acredite, se tiver alguém que tenha um porquê, acontece. Acontece. Martin Luther King, vocês conhecem Martin Luther King, aquele pastor batista americano que foi assassinado, mas causou uma grande transformação social nos Estados Unidos? Será que Martin Luther King era o único negro com os direitos violados nos Estados Unidos da América? Mas por que foi ele que causou a transformação? Porque ele tinha um porquê. Certo? Teve coragem. Mas só tem coragem se tem um porquê, se a gente acredita. Certo? Se tem um motivacional. Se vocês trabalharem em equipe, vocês vão ver que vocês produzem muito mais do que individualmente. Aí hoje uma das formas de se treinar as empresas é através da gamificação. Você pega a empresa, divide em equipes e põe um para concorrer com o outro, aí quer ganhar, eles têm um porquê. Vencer, estar unido, aí eles produzem mais. Então quando a gente tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão, nós produzimos resultado. Então essa palestra de hoje aqui é para trazer esse porquê para vocês. Porque eu sei que desculpa, justificativa e explicação para não aplicar a família acolhedora, o que eu vou apresentar para vocês, que eu estou apresentando a guarda subsidiária, que é mais nova, tem uns montes. A cultura, as famílias aqui não aceitam isso, não querem adotar. Eu preciso ter prática, eu preciso ter experiência, eu preciso tentar. O americano tem uma expressão em inglês que eu esqueci, a expressão em inglês, mas eu vou fazer a tradução portuguesa, erre rápido, aprenda rápido. Erre rápido, tenta uma vez, errou, tenta a segunda vez, errou, mas vai aperfeiçoando. Quem sabe me dizer aqui o antônimo, o contrário de sucesso? Fracasso. Pois é, não é. Não é. Porque fracasso está dentro da jornada do sucesso. Se você ouvir
os maiores empreendedores do Brasil, a resposta é quase unânime. Por que você chegou onde chegou? Eu errei mais que os outros. Eu tive mais fracasso que os outros. Só é quem faz. O contrário de sucesso é desistir. E o quanto nós temos desistido das famílias? Por causa de nossos entendimentos ainda superficiais. Quem aqui se haveria de dizer que é um especialista em família acolhedora? Expert, doutor, PhD. Então qual é a nossa autoridade para descartar esse instrumental? Que é o que fornece família para o acolhido. Tratamento individualizado. Qual que é a nossa autoridade para descartar isso? Nós não temos. Agora, nós temos a autoridade sim para falar do institucional, porque nós temos vivido isso. Temos vivenciado repetidamente, ano após ano, e vendo que é um sistema de difícil gestão. É de difícil gestão, porque não proporciona o que o ser humano mais precisa, que é vínculo. Não proporciona. Vamos ver outro vídeo aí. Romania had a very bad history of institutionalizing kids because of the previous dictator who ran the country. It was an experiment in social engineering. So by 1989, when he was tried and executed in a coup, there were more than 170,000 kids living in institutions. And we were actually invited in by a member of the government who wanted to close down institutions and thought if he had science to back him up, they would be more successful. So in our case, the treatment was high-quality foster care, which we had to build ourselves because there was none in Bucharest, Romania when we started. So we studied a large number of kids when they were babies, and we did an extensive assessment on them in many domains, brain, cognition, language, and then half of them were placed in high-quality foster care, and half stayed in the institution because there was no foster care for them. And we studied their development for the last 12 years in many, many different domains. Now, what's powerful about this is that we knew that over time, many of the kids in the institutional group would leave the institution because we had no control over this, the government did this. But it turns out it didn't matter. If you were assigned to the institutional group and spent more than just a few years there, 12 years later, you still suffer the consequences, even if you were in a family after the age of 4 or 5. Because it was where you spent those years in those first few years of life that was most critical. One reason people have studied children growing up in institutions is it's a way to understand what happens when the brain is deprived of all sorts of experiences. So in many institutions, babies lie in the crib staring at a white ceiling for the first year of life. So there's no visual information. There's nobody talking to them, no one touching them except to change them a few times a day. So the kind of deprivation that occurs in institutional environments leads to a whole cascade of effects. One is that they have diminished IQ, they have slower IQ, severe language problems, severe attachment problems. They don't know how to have a relationship with an adult. As they get older, they also don't know how to have a relationship with peers. Tem exemplos já que mostram que bebês que foram cuidados só no nível da necessidade, então troca a fralda, quer, se alimenta, desenvolveram algo que foi chamado de hospitalismo. São depressões graves, às vezes levando à morte, ou problemas de desenvolvimento bem sérios desses bebês, né? Então, cuidar do bebê só no nível da necessidade não constitui um sujeito nesse bebê. Institutions are not new, they've been around for hundreds of years. When I was in Salvador a few months ago, we went to see an institution, and it was, by all accounts, a wonderful place. It was brightly colored. There were a fair number of caregivers to take care of a number of children. Whereas in Romania, there might be one person to take care of 15 kids. There, it was probably one person to take care of just a few kids. The people who worked there clearly were invested in the children. The fact is, those are not permanent caregivers. At the end of the day, those caregivers go home to their own families, and those kids stay in the institution. So there are model examples, just like in Salvador, of so-called good institutions, and those kids will have much better outcomes than our kids do. They'll have more normal IQs and the like.
but they'll still suffer from social emotional problems because of a lack of a consistent person to invest in them. When families say to me, well, are you saying that we should never adopt a 4-year-old who spent 4 years in an institution? I would say, no, I'm not saying that at all. I'm just saying that just being prepared that it will take more work to help that child. The kids coming out of institutions are likely to feel like, imagine in a room of glass walls, and you don't know where the boundaries are, so you have to keep smashing into the walls to see where they are. So kids will test limits. So the parents are going to have to set limits. And they're going to have to show them that no matter what they do, they still love them. Conheciam esse vídeo? É muito impactante, né? Então aqui, ó, aqui está o cérebro de uma criança normal, tá certo? Então aqui é a testa, tá bom? Põe a mão na sua testa. É o córtex pré-frontal, o seu CPF. É onde você toma as suas decisões. Tá joia? Aqui, ó, põe a mão ladinho aí, ó. Passa a mão, carinha você. Então seus lóbulos temporais que vão ligar o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, sua tomada de decisões, à parte central do cérebro aqui, onde estão as emoções. Tá certo? Esses lóbulos laterais aqui, frontais, eles funcionam com afetividade, com vínculos de afetividade. Então, quando eu sou amado, sou pertencente, sou especial, isso que funciona muito bem, relaciona com a emoção manda para o córtex pré-frontal e você toma decisões. Toda decisão é emocional. Não existe decisão racional. A razão é para explicar a sua emoção. Toda decisão é emocional. Certo? Aqui está o cérebro de uma criança institucionalizada, sem vínculos afetivos. Olha a atividade cerebral nos lóbulos frontais. É 0. O menino não faz dever, o menino não se adequa, o menino não adere. Não funciona. Ele não funciona. Não tem comunicação, a parte emocional é praticamente nativa, olha só a intensidade das cores. Não tem comunicação com o córtex pré-frontal dele. É isso que o acolhimento, em grande parte, faz com o acolhido institucional. Onde não tem pertencimento, onde não tem sentimento de ser amado, não tem sentimento de ser especial. É isso que está acontecendo com nossos acolhidos. Então eu pergunto, beber uma água que muito está engasga, né? Então vale a pena ou não acreditar na família acolhedora? Quem acha que vale a pena, levanta a mão. Agora outra pergunta, quem se compromete aqui com isso? Levanta a mão. Quem se compromete, eu não estou falando que você vai instalar a família acolhedora amanhã, mas quem vai estudar sobre o assunto? Quem vai procurar conhecer mais? Quem vai acreditar? Quem vai visitar onde funciona? Quem vai explorar mais sobre o assunto? Ou não vamos ficar gastando 30 mil por mês para fazer isso com os nossos acolhidos? Brigando com o município, e atrasa a verba, e não atrasa, e faz gincana, faz rifa, junta dinheiro para esse resultado? Fazendo essa palestra, eu me lembrei desse filme, Alex, filme antigo, né? De 1976. Chama Um Estranho no Ninho, onde o Jack Nixon, ele representa esse
Mark Marfai, e ele é sentenciado, né? Ele vai para um hospital de pessoas com deficiência mental. Lá tem uma enfermeira muito malvada, que essa deu a cara dela, e essa enfermeira, ela é a cuidadora dele. E no final do filme eles fazem no paciente uma lobotomia, né, que é uma extração de parte do cérebro. Essa era uma técnica utilizada à época para acalmar as pessoas. Em muitos casos, a lobotomia ou transformava os pacientes em vegetais, ou simplesmente os tornava mais dóceis, passíveis e fáceis de controlar. Muitas vezes menos inteligentes também. Eles iam lá e seccionavam o cérebro da pessoa, tiravam uma parte do cérebro para aquele lobo, digamos, agressivo ficar mais calminho, mais manso, mais temperado. Agora eu volto nessa imagem para vocês. A gente não está fazendo uma espécie de lobotomia nas nossas crianças, não? A gente está seccionando, tirando, extraindo, extirpando da mente deles uma parte da vida? Pense bem. Nós aqui na Crética, nós visitamos 37 serviços de acolhimento institucional. A gente fez um levantamento da medicação psicotrópica administrada nas crianças e adolescentes. São 288 crianças acolhidas hoje na nossa região aqui, que a gente atende 24 comarcas, 95 municípios. 79 acolhidos estão fazendo uso regular de medicamentos psicotrópicos. 27,5% representa. São 33 medicamentos catalogados, R$6 mil de gasto por mês. Então, mais aqueles 30 mil, porque esses 6 mil aí, eles não estão incluídos, esses medicamentos especiais são caríssimos. Certo? Tem até Vinvance lá que eu lembro. Vinvance custa R$600 na caixa. Não é? Uma caixa de Vinvance. Então, essa pesquisa aqui, você sabe por que motivou a gente a fazer essa pesquisa? O órgão central regulador do Brasil de adoção internacional notificou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que os adolescentes, geralmente da adoção tardia, que estão indo para o exterior adotados, têm que passar por clínicas de reabilitação. Eles chegam lá viciados em medicamentos. Viciados. Aí você chega às 7 horas no serviço de acolhimento, está todo mundo calminho. À base de medicamento. Isso está aumentando. Agora, dia 9, teve um evento que eu falando só sobre o assunto. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu faço parte de um grupo de adoção tardia, que é aqui de Minas Gerais. E assim, chega um momento que você fica desnorteado com as mães, com as famílias em geral, do que elas têm vivenciado com os filhos adotivos. Então tem gente que fala assim, eu me arrependi profundamente, porque é um grupo fechado de mútua ajuda. E aí elas falam assim, eu estou assim, desesperada, porque a criança fica 5, 7, 8, 10 anos numa instituição e a gente tem esse desejo, ficamos enfrentando várias burocracias e quando essa criança chega, a gente não tem apoio absoluto de nada, de ninguém. E quando os problemas acontecem conosco, com essa criança, e ainda nós somos ainda chamados da justiça, para ser cobrado, aquela situação toda. Então isso que o senhor fala é extremamente assim, da gente poder pensar o mal que causa, porque essa família quando pega por 13, 14, 10, 8, é um desafio que ela vai ter quase pro resto da vida. Quase pro resto da vida, né? Nesse filme lá, vocês assistirem, eles vivenciam isso. Então isso é muito sério mesmo. São desafios a vencer assim. Isso, gente, a gente tem condições, a gente tem coisa melhor para fazer. A gente tem alternativa. Ó, só lembrando, características do Sul, né? Quem fez aqui Capacita SUS? Ó, 2, 3, 4, 5, mentora. Então, revivendo Capacita SUS, eu também fiz. Revivendo Capacita SUS, características do SUS: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos.
Objetivos, olha, proteção da vida, redução de danos, prevenção de riscos sociais. E os eixos, que é a matricialidade, territorialização e versatilidade. Agora eu pergunto para vocês, nós estamos, de fato, protegendo a vida? Cumprindo os objetivos do SUAS? Com esse tipo de trabalho? É que, gente, a responsabilidade é nossa. Cai entre nós. O judiciário não se envolve muito. É pouquíssimo envolvimento judiciário. Pouquíssimo. O artigo 95 coloca como um dos fiscais. Fala, Lídia. O que mais me preocupa, não é a primeira vez que eu venho uma palestra sobre o assunto. A gente está no município pequenininho, você conhece bem, a gente não tem serviço lá. Mas o que me preocupa é saber que tem crianças que estão vivendo em famílias mesmo, né, de origem, então são esse retrato típico de criança que já foi institucionalizada. Isso tem que reagir. Tem mães, a gente precisa, pelo desse básico, precisa reagir para não chegar nisso daí. Eu tenho uma mãe lá que a relação dela com o filho é extremamente fria, só de cuidado básico. Agora pergunta qual foi o relacionamento com os pais dela. É uma repetição de padrão. Então, assim, ver isso aí. Então, se a gente consegue fazer uma incidência, nós, fala assim, fala? Eu posso fazer uma incidência hoje. Eu posso fazer uma transformação. Se nós tomarmos essa decisão de voltarmos para os nossos municípios, com esse porquê dentro de nós, grandes coisas vão acontecer. Motivos para nos desanimar, nos motivar aos montes, mas tem recurso, existe solução. Então, reduzindo danos, ela chega lá com os vínculos rompidos, certo? A minha demanda é vínculo rompido, tem que reduzir dano, os efeitos deletérios e negativos desse rompimento de vínculo. Eu tenho instrumentos, ferramentas que têm diminuído os danos que ele vivenciou. E eu tenho a prevenção de riscos sociais, que aqui nós podemos falar. Eu tenho a entrega de um cidadão adequado à sociedade? Eu ensino para ele o que é viver em sociedade? Ou eu estou produzindo alguém que vai trazer danos à sociedade? Alguém que vai cometer atos infracionais, crimes, que vai trazer dano para a saúde coletiva. A diretriz da ONU, olha, a opinião predominante dos especialistas é de que os cuidados alternativos de crianças pequenas, particularmente aquelas com menos de 3 anos, devem ser prestados preferencialmente em ambiente familiar. Então já está assim, a orientação é menos de 3 anos, não vai para a instituição. Tem que ir para a família, por causa dos vínculos. As transformações neurológicas, que são muitas, o institucional não tem suporte suficiente para atender ao momento de vida daquele ser humano. Então, essa aqui é a diretriz da ONU. Eu tenho 5 minutos, vou passar o último videozinho e já vou encerrar, tá bom? I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. After every beating, he would tell me, "You never hurt me more than I hurt you." And I only did it because I was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And
first new insight into what love was because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she saved me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's pretty amazing. She gave me love. And she told me what it was. E aí, vendo esse vídeo aí, que aprendizado você tem? É importante ou não demonstrar realmente o que é amor para esse acolhidos? Demonstrar realmente o que é pertencimento? Ou a gente vai fazer como o padrasto desse jovem fazia? Batia e faço isso por amor. Então amor é isso? Culminou no homicídio de 2 pessoas. O que nós temos ensinado para os nossos acolhidos sobre o que é amar? O que nós temos ensinado para os nossos acolhidos o que é acolher? É isso que a gente tem que responder dentro do nosso interior. Então, o que eu venho apresentar para vocês, essas 2 alternativas, que é a família acolhedora, que vocês já conhecem pela tipificação nacional, e a guarda subsidiada. E eu preparei na procuradoria, um projeto social, que a gente chama de PROPS, lá no Ministério Público. Esse PROPS, ele vai ter todo o suporte necessário para a gente ser um parceiro do município. Vejam bem, eu não estou atuando aqui como exigindo como um fiscal, eu estou atuando aqui como um parceiro do município para auxiliar vocês na criação da guarda subsidiada, porque a família acolhedora já existe, tem as regras, tem o suporte, a própria CEDES dá apoio, mas a guarda subsidiada não. Ela não tem regulamentação, então o município tem que regulamentar, o município tem que passar por essa jornada, certo? E que tal vocês estarem acompanhados da gente? A gente está ao seu lado para aprender junto. Ao final a gente pode ou não deu certo, é um projeto. O projeto pode alcançar a sua finalidade, como também não pode alcançar, mas que tal a gente tentar, a gente acreditar? Então aqui nós trabalhamos aqui em todos os aspectos, tem textos explicativos, tem orientações para a implantação, tem sugestão de fluxo, que é o grande segredo para o funcionamento da rede, não é? Tem um cronograma, nós estimamos, por isso nós estamos colocar em prática agora, nós estamos colocar da mão de vocês, nós estimamos que dentro de 1 ano a gente consiga fazer todas as etapas e pôr em funcionamento, inclusive a fase de monitoramento desse projeto. Um projeto de baixíssimo custo. Baixíssimo custo. Você vai ter ali o custo da sua equipe técnica, que geralmente os municípios já têm uma equipe técnica, a mesma equipe técnica da família acolhedora, ou ter um técnico de referência da proteção especial, certo? E o subsídio, frente ao custo que ele paga a um acolhimento institucional, é muito inferior.
pode colocar de acordo com o porte do município um salário mínimo, 80% do salário mínimo. Nós temos aí vários municípios que nós vamos trazer para vocês de modelo. Tem Belo Horizonte, tem Poços de Caldas, tem Diadema, tem vários municípios que já implantaram a guarda subsidiada no seu território e tem ampliado o leque de proteção. Então chegou ali uma situação de retirada da família. Eu pergunto para a rede: tem parente? Tem familiar que precisa de ajuda para acolher? Se tiver, olha a economia minha. Fora, eu estou livrando essa criança e adolescente de todos esses danos que nós presenciamos aqui agora. É mais uma ferramenta, é mais um instrumental, é mais uma forma eficiente de nós darmos proteção à criança e o adolescente que está lá na Constituição desde 1988, que a gente não vem se utilizando disso. E se a gente for utilizar, vocês conhecem aquela escritora Jane Valente, lá de Campinas? Tem a Jane Valente, ela ainda defende, baseado no Plano Nacional de Assistência Social, que a família ampliada pode ser também não parentes, desde que haja vínculos afetivos relevantes, tipo uma madrinha. Então nós ampliamos mais ainda o leque para evitar a institucionalização. Aí eu garanto a convivência familiar e garanto a convivência comunitária. Será que estou ajudando e estou fazendo um trabalho digno, estou fazendo um trabalho de transformação? O tempo vai passar, ano que vem tem eleição municipal, muitos de vocês podem sair ou não, mas qual foi o legado que vocês deixaram? Qual foi a lembrança que vocês deixaram? Qual foi a obra? Quais foram as vidas que vocês impactaram? Tá certo? Então, assim, esse movimento de hoje é para fazer essa explanação, essa explicação para vocês, mostrar esse trabalho para vocês e fechar esse acordo com vocês, fechar esse negócio com vocês, da gente topar. Se vocês toparem, eu vou conversar com o promotor da sua cidade e a gente vai instaurar um PROPS, um projeto social, e é projeto, instaurar lá a guarda subsidiada no seu município. Se der certo, ótimo, conseguimos mais um instrumental. Se não deu, valeu a tentativa, nós vamos aprender com ele. Eu vou aperfeiçoar esse PROPS, vai ajudar para o próximo município, nós vamos avançar. Tá bom? Então vamos terminar com essa última passagem bíblica aqui. A quem muito foi dado, vamos ler juntos? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Tá bom? Então agradeço muito a atenção de vocês. Aqui está o meu nome, o meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, também tem o telefone, eu passo depois. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.